Meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que nesta oportunidade eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para vos dizer aquilo que muitos já sabem, mas nunca é demais repetir, dizer que Deus é fiel. Ou seja, quando digo que Deus é fiel, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Ele é um ser de confiança, ou seja, fidedigno, merecedor de crédito, verídico, né? Verdadeiro, leal, que não trai, que cumpre aquilo a que se obriga. Então, nosso Deus, verdadeiramente, Ele é fiel. E digo isso com muita certeza, com muita convicção, com muita sinceridade. E é justamente sobre Deus ser fiel que nós queremos trazer esta mensagem baseado nesse tema, Deus é fiel. E para basear a nossa mensagem, eu quero me apropriar de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, que diz: Não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Então, o apóstolo Paulo está dizendo muita coisa nesse texto, mas uma das coisas que ele está dizendo aqui é que Deus é fiel. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz assim: Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Então Deus, Ele é fiel. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele também diz o seguinte: Se somos infiéis, Ele, no caso Deus, permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, queridos, verdadeiramente, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Não é? Alguém pode perguntar, mas por que Deus é fiel? Por que Deus é fiel? Por causa de sua natureza moral, absoluta e infinitamente justa. Deus, Ele é fiel, é próprio da sua natureza. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, diz assim: Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, queridos, saiba disso. Deus, Ele é fiel. Ele está cuidando de você. Ele está velando por você. Ele é grande, Ele é poderoso, mas acima de tudo, Ele é fiel. Salmo 36, versículo 5 diz: O teu amor, ó Senhor, alcança os céus, e a tua fidelidade de geração em geração. Então, por que Deus é fiel? Por causa dessa natureza moral que existe nele, absoluta e infinitamente justa. Deus, Ele é fiel, passe o tempo que passar, aconteça o que acontecer, o nosso Deus, Ele é fiel. E da sua fidelidade Ele não abre mão. Da sua fidelidade Ele está condicionado a qualquer coisa, só para cumprir com a sua fidelidade. Salmo 89, versículo 1 diz: O grande amor do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Então, a semelhança do salmista pode manifestar a fidelidade de Deus. Você nunca será decepcionado. Você nunca será envergonhado. Continue dizendo que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. Deus também é fiel por causa de seus atributos incomunicáveis. Não é? Existem atributos que só pertencem a Deus. E um dos motivos que faz com que o Senhor seja fiel é por causa dos seus atributos incomunicáveis, como por exemplo, onipotência,
onisciência, onipresença, infinitude, eternidade, imanência, transcendência. Então, é algo que é próprio de Deus. Deus, ele é fiel porque isso é dele, faz parte de sua natureza. E também porque ele não pode negar-se a si mesmo. Segundo Timóteo 2:3, o apóstolo Paulo disse que Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel e ponto. Então, meu irmão, você que está confiando nele, continue confiando, continue acreditando, continue tributando-lhe crédito, porque o nosso Deus, ele é fiel. Em segundo lugar, pode surgir a pergunta: mas irmão, quando Deus é fiel? Primeiro, por que ele é fiel? E agora, quando Deus é fiel? Sempre. Deus é fiel sempre. Não é? Quando lhe diz sim, mas também quando ele diz a você não. Quando Deus está lhe dizendo sim, ele está sendo fiel. E quando ele também está dizendo não para você, para nós, ele também está sendo fiel. Não é? Quando lhe responde ou não, Deus é fiel também. Sempre. Não é? Quando lhe diz sim, mas também quando lhe diz não. E quando lhe responde ou não. Quando Deus está respondendo a gente, ele está sendo fiel. E quando ele não responde, ele também não deixou por isso de ser fiel. Ele continua fiel. Não é? Quando lhe cura e quando também não lhe cura. Deus não deixou de ser fiel porque não curou alguém. Ele continua fiel. Ele teve os seus motivos para não curar alguém. E quando ele cura também está sendo fiel. Quando fere e também quando sara. O nosso Deus, quando ele fere alguém, ele está sendo fiel. E quando ele sara, ele também está sendo fiel. Porque é próprio, meu amado, da sua natureza. Ele está sendo fiel quando mata, também quando faz viver. É o que pertence só a ele. Ele matou alguém, ele está sendo fiel por isso. Não é? Quando ele fez alguém viver, então ele também está sendo fiel. Ele é Deus. Não questionemos. Não é? Deus, ele é fiel. Quando lhe prova, tem alguém que se acha injustiçado, alguém se acha desprezado, porque Deus está lhe provando. Não, querido. Quando Deus prova, ele está sendo fiel com isso, porque a Bíblia diz que ele prova o justo. Quando permite o sofrimento. E alguém, mas Deus não é fiel, por que fulano sofre? Por que eu estou sofrendo? Ele está sendo fiel também, quando ele deixa que o sofrimento venha. Que o sofrimento venha. E há uma razão, há um porquê. Não é? Que isso a gente muitas vezes não entende no momento, só vamos entender depois. Ele também é fiel quando repreende e castiga aquele que ama. Como é que alguém fica, não é, questionando como é que Deus ama alguém, Deus, e de repente ele castiga, ele repreende essa pessoa que ele ama. E é por isso. A sua fidelidade manifesta-se também nessa comprovação de amor, quando ele repreende e castiga alguém quando precisa. Ele também é fiel quando lhe empobrece ou enriquece. Deus empobreceu alguém, ele está sendo fiel com isso. Deus enriqueceu, também está sendo fiel com isso. Por último, quando bota no governo ou quando tira. Às vezes Deus botou alguém no governo por causa da sua fidelidade. Outras vezes Deus tirou alguém do governo porque também ele é fiel. Aí vem a terceira pergunta que talvez você, meu amado, minha amada, esteja fazendo. Como Deus é fiel? Primeiro, de todas as maneiras que ele, pelo seu próprio poder, estabeleceu. Então Deus é fiel de todas as maneiras que ele mesmo estabeleceu. Ele é fiel. Segunda Crônicas, capítulo 25, versículo 8 diz: ainda que vás e lutes valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar e para fazer cair. Então Deus, ele é fiel de todas as maneiras. De todas as maneiras. Quando ele faz alguém
subir, e quando ele faz alguém cair, Deus continua fiel. Acabou-se e ponto final. Salmo 62, versículo 11 diz: uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Então, como Deus é fiel? De todas as maneiras que ele, pelo seu próprio poder, estabeleceu. Por quê? O poder, meu amado, minha amada, pertence a ele. O poder pertence a ele, não pertence a homem, não pertence a exército, não pertence a instituição, constituição. O poder real, o poder verdadeiro, o poder absoluto, soberano, pertence ao nosso grande e eterno Deus. Então creia que o nosso Deus continuará sendo fiel, porque ele é fiel. Aí surge em quarto lugar, né, a quarta pergunta: onde Deus é fiel? Existe lugar determinado onde Deus só é fiel ali? Onde quer que esteja aqueles que o temem, onde quer que esteja alguém que tema a Deus, Deus ali está sendo fiel. No Egito, por exemplo, José estava lá, Deus foi fiel ali. Na Babilônia, com Daniel e seus amigos, Deus também estava lá sendo fiel, provando a sua fidelidade. Na Pérsia, Ester, seu tio, os judeus, Deus também estava lá, né, com seus servos, demonstrando a sua grandiosa fidelidade. Na cova dos leões, lá quando Daniel injustamente foi colocado, Deus ali estava dando demonstração da sua fidelidade. Deus também foi fiel na fornalha, quando Ananias, Azarias e Misael foram jogados no fogo. Deus ali demonstrou a sua fidelidade, e a fidelidade de Deus foi vista pelo imperador, né, pelos seus súditos, porque Deus é fiel. Deus é fiel também na prisão. Como já falamos, onde quer que tenha alguém que tema-o, Deus ali vai ser fiel. Pedro e João, Paulo e Silas, Deus é fiel. Deus é fiel no céu, Deus é fiel na terra, nas 5 regiões do Brasil, nos 5 continentes do planeta, nas 5 divisões da parte líquida do globo, lá no Pacífico, aqui no Atlântico, no Índico, no Ártico, no Antártico, na tua casa, em todo lugar, querido. Deus, ele é fiel. E para isso ele não precisa ser vigiado. Onde quer que Deus esteja, ele foi, será, não é? E é para sempre fiel. Não esqueça disso. Aí surge a quinta pergunta: em que Deus é fiel? Deus é fiel em quê? No proceder, na sua maneira de agir, nas suas atitudes. Deus é fiel. Gênesis 24, 50 diz: do Senhor este negócio. Então, Deus é fiel no proceder. Quando algo é dele, é para ele, ele torna-se fiel. Ezequiel 20, versículo 44. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, diz o Senhor. Então Deus é fiel no seu proceder, na sua maneira de agir, na sua maneira de fazer ou desfazer. Deus sempre será, meu amado, fiel em tudo, em tudo. Deus também é fiel no cumprimento das promessas. Quando ele faz uma promessa, se esta promessa veio dele, pode ficar certo, ele é fiel. 1 Reis capítulo 8, versículo 56 diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. Então, se Deus prometeu, ele não vai falhar naquilo que ele prometeu. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é fiel também no cumprimento das promessas. Então, meu amado, são milhares de promessas que existem na Bíblia Sagrada para conosco, feitas da parte de Deus para se cumprirem aqui, para se cumprirem nos céus, para se cumprirem no período do milênio. Vai se cumprir todas. Vai continuar se cumprindo aquilo que Deus prometeu a você.
Então descanse, tranquilize-se, durma, alimente-se, viva, porque no tempo de Deus, no tempo pré-estabelecido por Ele, Ele vai cumprir as promessas que Ele te prometeu. Descanse nele, porque Deus é fiel. Né? Juízes 21:45 diz assim: a palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, queridos, tudo vai se cumprir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Descanse, tranquilize-se, aleluia, porque Deus, Ele é fiel no que prometeu. Hebreus 10:23 diz: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Então, aquele que fez a promessa a mim, a você, Ele é fiel para cumprir. Hebreus 11:11 pela fé também, a própria Sara recebeu poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, do jeito que Sara fez, faça você também. Tenha o seu Deus como fiel. Porque mesmo que você esteja fora da idade, mesmo que você esteja longe ou perto, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E para Deus não existe tempo ruim, não é? Para Deus não existe tempo difícil para Ele cumprir o que prometeu. Descanse, descanse. Não é? Então, como Deus é fiel, não é? Ou em que Deus é fiel, alguém pergunta. Deus também é fiel na recompensa dos fiéis. Você foi fiel, ou está sendo fiel, Deus vai ser fiel na forma de te recompensar também, meu amado. Não se preocupe. Números capítulo 14, versículo 24 diz: porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então, por causa da fidelidade de Caleb, Deus o recompensou, porque ele é fiel. Hebreus 6:10, veja o que diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, queridos, Deus não vai esquecer. Deus é fiel na hora de recompensar os seus fiéis. Ele não esqueceu nem vai esquecer do que você tem feito para com a igreja, para com seu povo, né? Para com os seus escolhidos. Continue, continue. Talvez já tenha surgido aí no teu ouvido alguma palavra contrária, dizendo que você está trabalhando de balde, está trabalhando de graça, não vai ter recompensa. Claro que a gente não faz coisas para Deus esperando recompensa, porque o que o Senhor tinha que fazer por nós, Ele já fez. Mas a gente sempre espera algo, sempre Ele se compraz também em fazer algo por nós. Então Deus é fiel na recompensa dos fiéis. Por isso que em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Continue sendo fiel porque Deus, Ele vai te recompensar. Né? Como Deus é fiel? Deus é fiel em tudo. Deus é fiel no que faz, no que diz, no que pensa, no que promete. Ele é grande, Ele também é fiel. Não se perturbe, não perca a esperança, porque Deus é fiel. Aí surge a sexta e última pergunta dentre tantas: para quem Deus é fiel? Para quem, irmão Daniel, Deus é fiel? Deus é fiel para si mesmo, meu amado. Para si mesmo, né? Deus é fiel para si mesmo. Ele também é fiel para o seu Filho e para o Espírito Santo. Ele é fiel. Ele quer, deseja, né, ser fiel também para com seu Filho amado Jesus Cristo e para com o Espírito Santo. Ele também é fiel para toda a criatura e os anjos nos céus. Deus é fiel, não é? Para a sua igreja, Deus é fiel para Israel. Deus é fiel para Abraão, Isaque, Jacó e Davi, no que diz respeito às promessas que ele fez, que ainda estão por se cumprir.
Deus é fiel para até com os infiéis. 2 Timóteo 2,13 diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Às vezes, mesmo a gente sendo infiel, às vezes não sempre, Deus continua fiel. E acima de tudo, Deus é fiel para com os fiéis. Então continue, meu amado, sendo fiel. Continue acreditando, mesmo em meio à angústia, em meio à tristeza, em meio à calúnia, em meio, quem sabe, ao desemprego, à enfermidade, ao desprezo, à humilhação, à incompreensão. Continue acreditando que o teu Deus, Ele é fiel, que Ele vai cumprir o que te prometeu, que Ele vai fazer e todos vão ver quando a manifestação da fidelidade de Deus se realizar. Deus está sendo fiel para com você neste exato momento, nesta exata hora. Deus está sendo fiel para contigo, para com os teus. Então não deixe de orar, não deixe de cantar, não deixe de evangelizar, não deixe de contribuir, não deixe de ir à igreja, não deixe, aleluia, de fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele manda te dizer neste momento, que Ele é fiel. Por isso que eu digo a você, peço a você, compartilhe esta mensagem. Alguém está precisando ouvi-la. Compartilhe através dos meios sociais. Compartilhe. Permita que outras pessoas ouçam essa mensagem e descubram também o quanto Deus é fiel. Ele é grande, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é santo, mas acima de tudo, Deus é fiel sempre. Que Deus em Cristo vos ajude, que Deus em Cristo vos abençoe. Não esqueça de dar um gostei aí abaixo do vídeo, se você realmente gostou dessa mensagem. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e de compartilhar, né? Para que você e eu e nós sejamos mais e mais abençoados. Que Deus vos ajude, que Deus vos abençoe neste dia tão glorioso. E lembre-se sempre, aconteça o que acontecer, lembre-se sempre, Deus é fiel.